Neste vídeo veremos dois algoritmos bastante úteis em grafos. Eles são ordenação topológica e componentes conectados. Os dois algoritmos usam como base a pesquisa em profundidade. Por isso que eles estão juntos nesse nosso vídeo. Na ordenação topológica, nós criamos uma ordem para os vértices, de forma que, se o gráfico tem uma aresta de U para V, o vértice U aparece na lista ordenada antes do vértice V. Essa ordenação ela utiliza a busca em profundidade, e se você quiser ver um pouco mais sobre esse tipo de pesquisa em grafos, dá uma olhada no link que está apresentado aí no vídeo. Um exemplo clássico de ordenação topológica é descobrir a ordem que a gente acha, né, na verdade, em qualquer livro, nos livros que tratam de problemas de grafos, é achar a ordem que a gente deve vestir um conjunto de roupas e acessórios, né? Por exemplo, cueca, calça e tal. E o que o grafo está mostrando é cada vértice do grafo é a peça que a gente tem que vestir, e a seta mostra que, por exemplo, tem uma seta de cueca apontando para a calça, significa então que a gente tem que vestir a cueca antes da calça, né? Da mesma forma que a gente tem que vestir a cueca antes do sapato. Legal? Mas, na verdade, sim, esse é o exemplo mais clássico que a gente vai ver nos livros, né? Mas a ordenação topológica é usada para muitas coisas úteis no nosso dia a dia, né? Então, assim, por exemplo, para definir uma sequência de trabalho ou de tarefa, né? Por exemplo, numa fábrica, né? Na utilização do PERT para gerenciamento de projeto, numa planilha eletrônica, por exemplo, para que a planilha saiba, quando tem um monte de fórmula de uma célula dependendo da outra, o jeito que a planilha sabe qual a célula que ela tem que resolver primeiro é também para ordenação topológica, né? E, bom, você deve estar usando um computador agora, né? O escalonamento de instrução no computador é feito via ordenação topológica. Os grafos direcionados acíclicos são usados para mostrar a preferência, né? A gente tem na imagem aqui um grafo acíclico, né? E se, por exemplo, eu acrescentar essa aresta aqui, eu crio um ciclo. Então aí eu passo a não ter mais como saber a precedência, né? Imagina, por exemplo, que eu estou avaliando 7. Aí eu vejo que 7 tem que ser feito antes de 11, que tem que ser feito antes de 2, que tem que ser feito antes de 7. Então eu chego numa situação que, na verdade, eu não tenho precedência. Tá? Então, para que eu consiga ter precedência, eu preciso que o grafo seja acíclico. Tá? Então, só para repetir, essa aresta direcionada de U para V, né, ela indica que a atividade U tem que ser realizada antes da atividade V. Como funciona então o algoritmo? A gente faz uma busca em profundidade para obter os tempos finais de busca para cada vértice, né, usando o DFS. A gente coloca o vértice numa lista, né, que é essa lista ordenada da ordenação topológica, né? A gente coloca o vértice no início da lista quando a gente termina a pesquisa no vértice, né? Nota então que não é quando o vértice é inserido, quando a gente começa a pesquisar, e sim quando a gente termina de pesquisar. A lista então, no final, ela vai começar pelo vértice que tem o maior tempo de término e assim por diante, né? Vamos ver um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Vamos considerar o grafo que está sendo mostrado no slide e vamos começar a pesquisa então pelo vértice 0.
Note que a gente pode começar por qualquer um, né? Sugiro depois que você tente fazer isso usando um outro vértice para ver qual que é o resultado que vai ter. Então, se a gente fizer a busca em profundidade, a gente obtém os tempos indicados em vermelho para cada vértice. O primeiro número é o tempo quando o vértice é descoberto, né? Então, quando a gente começa a pesquisa, por isso que o vértice zero começa com 1, né? O primeiro número daquele 1/18 ali, quer dizer que então ele foi o primeiro a pesquisar, portanto a gente vê que o vértice 1 foi o segundo, o vértice 2 foi o terceiro e o vértice 3 foi o quarto, por exemplo. E o segundo vértice é quando a pesquisa terminou. Então, por exemplo, a pesquisa em profundidade, ela fez 0, o vértice 0, depois o vértice 1, depois o vértice 2, depois o vértice 3. Quando ela chegou no vértice 3, ela não tem como pesquisar mais em profundidade. Então ela volta. Aí você vê que o tempo de término do vértice 3 é o 5. Né? Então ele foi descoberto no 4 e terminou no 5. Tá ok? Então, de posse dos tempos, a gente pode ver, obter a ordenação. Né? Olha então que o vértice número 9 é o que tem o tempo final 20, portanto ele é o primeiro vértice da nossa lista. O segundo vértice é o 0, que tem o tempo final 18. O terceiro é o 5, que tem o tempo final de 17, e assim por diante. Um dos algoritmos clássicos para resolver a ordenação topológica ele foi descrito por Kahn. E ele tem a seguinte estratégia. Primeiro, ele encontra todos os vértices que são fontes, né? Quer dizer, são os vértices que têm grau de entrada zero, e insere esses números, né? Insere esses vértices num conjunto chamado S. Né? Esse conjunto é uma fila, que é o que a gente mostra na primeira linha do nosso algoritmo. Como o gráfico que a gente está usando mostrando é acíclico, deve ter pelo menos um vértice que tem, né, que vai ser colocado nessa fila. Tá ok? Partindo do princípio de que os vértices, fontes ou arestas forem removidos, quer dizer, a gente começa a pesquisar, seleciona um vértice dessa fila e começa a pesquisar por ele, a gente retira esse vértice e as arestas de saída desse vértice, e o gráfico que a gente obtém a partir disso também é um grafo direcionado. Então a gente pode ir fazendo isso recursivamente e rotula os vértices de acordo com a ordem de remoção. Com isso, a gente tem também uma ordenação topológica de uma forma diferente. Bom, então vamos ver como é que a gente implementa uma ordenação topológica. Vamos dar uma olhada então como é que a gente faz isso no Python. Deixa eu abrir meu navegador. Bom, a primeira forma que eu vou mostrar é usando a biblioteca do NetworkX, né? A biblioteca chamada NetworkX do Python, que permite fazer essa ordenação topológica, e com ela a gente, na verdade, não tem que fazer código praticamente nenhum. Eu estou mostrando, criando essa variável edges que tem todas as arestas daquele exemplo que eu mostrei no slide. E para fazer a ordenação é bastante simples. A gente cria cria um objeto que é um grafo ordenado, né, um grafo direcionado, usando essa classe chamada de graph, né? Só eu não mostrei lá em cima,
a gente importou o network X como NX, para ficar mais fácil de digitar. E aí, estou fazendo um loop aqui simplesmente para adicionar cada uma das arestas que eu tinha criado naquela variável edges. Bom, então, na verdade, essas 3 primeiras linhas aqui são simplesmente para criar o gráfico. A biblioteca do Network X, ela possui uma função que é essa PFS Post Order Nodes, que você só tem que passar o grafo e ela já retorna a ordenação topológica, né? Como essa lista que é retornada, ela está na ordem ao contrário, a gente só está fazendo aqui a inversão para que ela seja colocada da mesma forma que a gente apresentou no slide. Vamos ver nesse outro notebook do Jupyter aqui, como é que a gente faria se a gente tivesse que implementar toda a ordenação usando o DFS, né, que foi o método que a gente mostrou nos slides. Então, para isso, eu criei uma classe chamada Graph. A inicialização da classe, você não precisa de passar nada, é só para ela gerar a quantidade de nós, né, que começa com 0, e ela cria uma variável chamada graph, que é um dicionário para poder armazenar os valores do grafo. Né? Isso aqui é o tempo inicial da pesquisa. Aí essa classe ela tem um método que permite adicionar uma aresta, ela adiciona a aresta de U para V. Se for um grafo não direcionado, na verdade aqui está errado, aqui é não direcionado, se for um grafo não direcionado, é só o nome que estava errado, ele tem que criar as duas arestas, de U para V e de V para U. Se for um grafo direcionado, ele só vai criar a aresta de U para V. E essa parte aqui é simplesmente para garantir que o vértice V vai ser inserido na lista. E aqui a gente atualiza, então, quantos vértices tem no total o nosso grafo. Vou pular essa função DFS útil por enquanto, para mostrar primeiro o DFS. Esse método DFS é o método de entrada, né, que a gente vai chamar para poder executar o DFS. O que ele faz? Ele cria algumas variáveis importantes para a nossa pesquisa, que é a variável essa visita que guarda se os vértices foram visitados ou não, TI/TF, que guarda o tempo inicial, né, o tempo que o vértice é descoberto e o tempo que termina a pesquisa no vértice. Lembra que é exatamente esse TF aqui que é o valor importante para a gente achar a ordenação topológica. Parent guarda quem que é o vértice que é pai do vértice que a gente está pesquisando. E a gente guarda aqui também, nessa variável, a topologic order, qual que é a ordem topológica que a gente está criando. Né, que a gente está dos vértices do gráfico que a gente está fazendo. E aqui a gente está fazendo um loop em todos os vértices, né, e se o vértice for visitado, a gente pula esse vértice, caso contrário, a gente chama o DFS útil. Para que a gente está fazendo esse loop? Porque, na verdade, a gente pode ter um grafo que está desconectado, né, que tem partes desconectadas, e a gente está garantindo, então, aqui que a gente vai pesquisar todos os vértices. Então, vamos para o método importante, que é o DFS útil. O DFS útil, ele, na verdade, ele é uma função recursiva que recebe o vértice. Então, naquele loop for, ele vai receber o primeiro vértice, vai ser o vértice 0.
né? Então a primeira chamada aqui vai ser chamando para o vértice 0. E o que ele faz? Ele informa que o vértice ele já marca, né, que o vértice, aquele vértice que foi passado para ele, o vértice U, ele já foi visitado, para que a gente não tente fazer uma visita nele de novo. A gente incrementa o contador de tempo para que a gente comece a contar de 1, né? Lembra que a gente iniciou o t como 0. E aí a gente guarda então no tempo inicial o valor que tem essa variável aqui. Então, por exemplo, no vértice 0 ele começa a pesquisar no tempo 1. E aí o que a gente faz? A gente analisa toda a vizinhança do vértice U. Então a gente pega um vértice V dessa vizinhança, verifica se ele não foi visitado ainda, a gente faz com que esse vértice V, que o pai do vértice V seja o vértice U, e começa a pesquisar em profundidade a partir do vértice V. Depois que toda a vizinhança de U foi pesquisada e toda a subárvore a partir daí também foi pesquisada, a gente incrementa o tempo e guarda o tempo final e coloca o vértice U no início da lista, né, que é a ordem topológica até aquele momento. Bom, e aí como é que ficou o nosso programa então? Da mesma forma que o outro, eu criei uma variável chamada edges, que tem todas aquelas arestas que a gente viu no slide. Essas 3 linhas aqui são basicamente para criar o grafo, né? Então a gente cria o grafo e adiciona as arestas. E essa aqui é que vai rodar o DFS. Vê que a gente não passa nada, então ele vai pesquisar todos os vértices e vai começar pelo vértice 0. E aí ele mostra a ordem topológica, o tempo inicial de pesquisa em cada vértice e o tempo final, né, de pesquisa em cada vértice. Aquele dado é impresso aqui exatamente no final da chamada do DFS. E a gente tem então aqui qual que é a nossa ordenação.